Bueno, abram sus Bíblias. Buenas noches, hermanos. Esse miércoles 12 de julho, abram suas Bíblias em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 4. Já havia predicado outro dia sobre esse tema e Deus volveu a falar a minha vida acerca dele, não? Porque tu e eu temos que ser assim, ser como Deus nos ha chamado. Deus nos ha chamado para ser hijos, somos hijos em la fé, não? Hijos adoptivos, não? Porque Deus é Padre, Hijo e Espírito Santo, não? É Deus Padre, Deus Hijo, Deus Espírito Santo. E Ele isso o ser humano, a sua imagem e semelhança, nos dotou de bens, de talentos, de bonas vibras, bonas dádivas, de bendições, não? Nos gerou de bendições. Pero infelizmente é o pero, não? Me acordo quando a irmã Priscila recém arrancava, não? E ela já dizia, o pastor sempre habla, pero... E sim, na Bíblia tem o pero, não? Pero el hombre abriu a porta para o pecado, não? E o pecado nos hizo separação de Deus. E andávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Cristo nos ha dado vida. Mira, está hecho uma ancianita. Deus mío. Espírito dentro nela, sabe? Aí tá, frio. Tem frio? Pô, agora essa coisita para vós aí. Põe aí cerca aí. Você pode aumentar. Pero hay que ter cuidado para não apagá-la quando aumentar. Pero você pode aumentar. Muito frio na cidade, é Montetingolo. Quantos graus está sendo já atrás? 15, não? Está marcando a Euroló? 15, mais ou menos, não? 14? Ah, eu disse 15 ou 14. Choveu de cá, pero está com pouca luz, não? Bueno, dije, não? Gálatas 4? Dije Gálatas, dije 4 também? E Pablo habla los Gálatas aí. Los Gálatas, tá bem que a igreja estava em uma região também difícil, não? O contexto em si das cartas de Pablo, não? Das igrejas a qual Pablo predicou, eram regiões difíceis, eram igrejas que estavam bajo a cultura muito fortíssima greco-romana. Porque digo muito fortíssimo, porque a igreja de Jerusalém também estava bajo a cultura greco-romana estava em todo o império, pero eles tinham a cultura deles também, não judaica. Mas o grande problema era a cultura judaica entrando nas igrejas. Bueno, quizá o grande problema qual estamos vivendo hoje também em nosso meio cristiano é crer muito no judaísmo, não? Ou buscar métodos de interpretações. É bem certo que a Bíblia foi escrita por judeus, em sua grande maioria, não? Há é Novo Testamento, e que o Antigo Testamento foi o livro dado aos judeus diretamente, não? Estou pensando acá, não há nenhum gentil que escreveu o Antigo Testamento. Sem embargo, o Novo Testamento sim, não? Há gentil que escreveu. Pero o antigo não. Tá bem. Jesus era judio. Eles estão barro uma cultura judaica. Sim, é verdade que sim. Pero temos que ter em conta que somos cristianos. E os judios não entenderam o que era ser filho de Deus. Aunque Deus se manifestou a eles. E Deus queria que eles entendessem isso. Isso de todo para que eles entendessem isso. O que era ser filho de Deus. Deus chamou a seu povo, eligiu a seu povo, não para eles serem os filhos de Deus solamente, e as outras nações não foi dessa maneira, porque Deus chamou a toda a humanidade, não? Deus se manifesta, vemos que Deus se manifestou, e sua mensagem, e na Bíblia, que é um livro totalmente judio, não principalmente no Antigo Testamento, eu digo, demonstra o amor de Deus pelas outras nações, e Deus manifestando-se em las outras nações também, inclusive, já há passado coisas em outras nações, não? Arrependimento que nenhum povo de Israel ha passado, não? Como é o caso já
do profeta Jonás, que predicou, e toda a cidade se converteu. E foi ao toque, assim, não foi uma conversão instantânea, algo, e realmente se converteram, não? Tanto é que Deus não destruiu Nínive nesse tempo, passou mais ou menos 200 anos, não, a idade que tem na Argentina como república, imagina, para que depois sejam destruídos. Também, claro, a predicação de Jonás, os que estavam no barco, sim, é verdade, nem parei para pensar nisso, os que estavam no barco também se converteram. E mirar que foi uma conversão, vamos dizer, ele foi uma conversão globalizada, não? Porque havia gente aí de todos os lugares do mundo, não? Incrível. Tarsis era um porto muito concorrido, e esse barco, para onde ia esse barco? Sabe para onde ia esse barco? Já para o outro lado, não? Para a Espanha, ia passar em Roma. Ou seja, ele agarrou o caminho completamente diferente, não? Ia passar em Roma de Rio, não? O barco ia para a Espanha. Ou seja, se for ver no mapa, não? Ia cruzar todo o mar Mediterrâneo, não? Se parar para pensar. Hoje já é complicado, não? É grande cruzeiro aí do mundo, aí, um cruzeiro maior que o Titanic, se acordam? Que ele se quedou aí atorado aí, como é que é? Como que habla quando o barco se queda e se hundiu assim, quedou de ladito, assim, Justamente, um montão, justamente. Ele estava mais cerca de Nínive, e se foi a Tarsis, muito lerro. A hora Deus tirou ele a Jariba, esculpiu não com peixe, e igual ele teve que caminhar um montão, hein? Porque o peixe tirou ele na plaja, caminhou mais ou menos uns 1000 quilômetros. Nós outros lejamos assim rápido as coisas da Bíblia, não? Quando vamos estudando, assim, no estudo profundo, não? Imagina caminhar 1000 quilômetros, não? De cá o quê? De cá Córdoba, não? Mais ou menos, 1000 quilômetros, Tucumã. A Tucumã? Mais ou menos, não? É um montão, subindo montanha, barrando montanha. Não era planície, hein? Era terreno difícil, terreno de onde não havia ruta. E Deus nos levou. E o que quero dizer com tudo isso? Que a mensagem de Deus nos chega, e que Deus não é que ele riu solamente o povo de Israel, ele riu todo el hombre, que todo el hombre se volva a ser ele. Por suposto, o pecado nos ha separado de Deus, nos ha hecho essa separação de Deus. Pero é lógico que Deus preparou, já vivemos de uma semilla, vamos dizer, buena comparada, não que um é bueno por seus méritos, pero vemos, não, aí depois do pecado, e Caim matou Abel, e que Abel, vamos dizer, era uma semilla boa, era um tipo que foi aceito delante de Deus, mas depois viu no Sete, essa linhagem, e que daí saiu, vamos dizer, Noé, que depois saiu Abraão, que depois saiu, não, o povo judio, que saiu Moisés, os israelitas, o povo israelita, não? Até chegar ao povo judio. E Deus foi falando com eles, e o propósito de Deus é que eles evangelizassem os outros povos, atraíssem os povos hacia eles, apontando a quem? A Deus. Esse é o propósito de Deus também em nossas vidas, não? Que nós outros evangelizemos, não com nossa trompeta anunciando, não? Trompeta literalmente, ojalá se tiver uma trompeta, não? Pero estou falando com megáfono, falando de Jesus, não somente assim também se pode predicar, pero é mais efetivo esse evangelismo corpo a corpo, esse evangelismo ao qual vós cria amizade, cria relação com as pessoas, não? A qual vós sois um bom companheiro, um bom companheiro no trabalho. Eu viajar, não? Às vezes algum companheiro pergunta alguma coisa e nadie contesta. Ou contesta assim por la metade, não? Eu já saco foto e mando, tomar, listo, não? Porque parece, porque não vou dar minha, o outro se vai copiar, o problema é dele se ele se copiar, não? Quem não vai aprender é ele. Ele pediu, eu ajudei, depois de aí a responsabilidade é dele, se ele vai aprovar de uma maneira correta ou não, é a consciência de cada um, não? Eu ajudei a alguém que pediu ajuda. Então,
isso é ser bom companheiro, não? Isso é ser bom na onda, é ter uma visão diferente. E o grande problema cá em Gálatas era que eles haviam começado muito bem, espiritualmente, buscavam de Deus. E isso faz uma comparação muito com nossas vidas, porque todos nós outros aceitamos a Jesus, às vezes, e começamos a volar no poder, não? Choramos, gritamos, e temos manifestações tão, como dizem lá a palavra por aí, que adoram, não? Uma palavra grande, como é que é? Sobrenatural é buena, pero não é extravagante. É extravagante. A adoração tem extravagante. Essa palavra queria dizer algo malo, não estava sempre relacionada à moda e a pessoa que se veste toda ridícula, isso é extravagante, não? Ao menos já em Brasília. E agora, a ser parte da nossa cultura, já em Brasil também é a mesma palavra e tem o mesmo uso, extravagante, não? E nossas adorações têm que estar com muito chanto, com muitas expressões sentimentais, que não está mal, não estou predicando contra isso, está muito bem. Pero o mais importante é nosso interior realmente cambiado. Se meu exterior está refletindo realmente esse chanto, ou essa entrega, essa renúncia a esse sentir que meu interior está sentindo, pongo aí me gusta, está correto, é assim que tem que ser. Agora, quando João começa a ditar regras e normas, João hago a coisa mecânica, como os Gálatas, começaram bem espiritualmente e depois já estavam entrando na carne. Por quê? Porque estava deixando falsas doutrinas, estava deixando o judaísmo entrar novamente. E o judaísmo criou uma série de normas e de leis que Deus não havia dado. Deus havia dado leis a eles, tudo bem, leis divinas e leis civis, para eles atuarem em sociedade, para que sejam civilizados. Imagina que era uma época, não? Vocês já leram o livro de los Juízes? Era uma época neandertal, não? Tinham com uma querrada de jumento e já matava 10 mil. Isso é homem das cavernas, não? É o que? Hulk. Hulk esmaga, aplasta, aí já Sansão, não? Rompia todo mundo, aí depois, o coração dele estava dividido, não? Porque se bem que ele era usado por Deus, e Deus realmente o usava, pero, às vezes ele salia com uma, depois salia com outra, e dizia, essa não me gostou muito não? Se divertia com as erradas, não? Bastante se divertiu o Sansão, até que Deus chamou ele, não? Então, vemos que esse processo de subidas e bajadas no povo de Israel era constante, não? Não há relato bíblico que o povo quedou, não sei, 100 anos ou 200 anos de busca de Deus, de paz. Não, generalmente era 20 anos, 40. Eu creio que há um momento aí 80, pero, ou seja, o período Davi e Salomão, vamos dizer, não é um período de ouro, 80 anos que foi, pero assim no período de Davi houve muitas guerras, até ter uma certa paz com Salomão, e Salomão, dentro de tudo, atrajou os povos hacia eles, não? Diz o relato que a reina de Sabá, que era uma sociedade muito sofisticada daquela época, foi já buscar instruções em Salomão. Só que ela vez Salomão também abriu a porta por ter tantas alianças, tanto povo, ele teve tantas mulheres, por isso, não? As mulheres não era porque ele era um profano, mas já que ele teve essas coisas, não? Pero ele relata o amor por uma sola, não? Em Cantares, por mais que ele tenha um harém, pero terminou também se desviando, por causa de quê? Por causa que, irmãos, se nós outros não estamos em Cristo, como diz o Pablo já em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que assim que estamos em Cristo, somos novas criaturas, e as coisas viejas já se passaram e todo se é hecho novo. Vamos a ler o texto bíblico, porque esse é o contexto ao qual eles estavam vivendo. Estavam começando a se desviar, e Pablo tem que usar novamente essa figura de hijo, não? E é um versículo que vocês conhecem, a partir dele, versículo 6.
E por quanto sois hijos, ou seja, por quanto? Por causa disso, por esse motivo, porque és assim, ustedes são hijos, não? Deus enviou a vossos corações o Espírito de su Hijo, a qual clama Abba Padre, ou seja, o Espírito Santo está dentro de nós outros, não? Eu dizia a uma pessoa nessa semana que se o Espírito Santo não estiver dentro de seu coração, é impossível estar em los caminhos do Senhor e não regressar aos caminhos do Senhor. O Espírito Santo é que faz todo esse trabalho, não? Discordando bastante dessa teoria, uma teoria teológica, não? De uma rama teológica. Não quero quedar citando, não, porque senão eu sempre estou citando os mesmos nomes. Pero é uma corrente teológica que crê que a salvação se perde e crê que quando pecamos, hacemos algo, o Espírito Santo já se aparta. Quando o Espírito Santo se aparta de nós outros, não nos resta mais nada a não ser morrer, não? Foi o caso de Saul. Ele disse ao muchacho: metei-lhe a espada em mim, para que o inimigo não me agarre, não? A soberba, a arrogância, no meio de... Estava preocupado com sua imagem, nesse momento, não? Ao invés de dobrar seus rodilhos e dizer: Senhor, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado tu hijo, pero haz-me como um de seus trabalhadores, não? Estou seguro que Deus ia estender sua misericórdia, sua graça de uma maneira incrivelmente grande, e que daria a vitória a ele e a reino a ele, não? Pero Deus lo rechaza, porque sua soberba foi muito grande, não? E ele termina como? Ele mesmo se mete na espada, não? Se cai por em cima de sua espada e se mata. Ou seja, um homem que não tinha a Deus, e nós outros temos o Espírito Santo, a qual clama, intercede por nós outros, dizendo: Abba Padre. Abba Padre quer dizer uma intimidade com ele, Senhor, não? Abba Padre quer dizer papacito. É uma palavra, não, que em grego é essa palavra pater, que quer dizer muita coisa, não? A raiz pan vem de aí. Pan quer dizer todo. Todo o que necessitamos para a nossa vida, todo o suficiente é Deus para nossas vidas. No questão de um Padre terrenal, não? Que é a mesma palavra, quer dizer aquele que provê, aquele que cuida, aquele que sustém, aquele que protege, não? A sua família. Ou seja, é esse Deus maravilhoso que atua dentro de nós outros, não? Vamos seguir lendo. El 7 diz assim: assim que já não eres escravos, sino hijos. Ou seja, são redundância, não? Ele vai explicando porque eles vêm de uma sociedade onde havia escravos, hoje já não há mais, não? Mais ou menos, às vezes somos escravos, não? Em minha casa já sou escravo, glória a Deus. Não tenho direito a nada. Sim, tenho direito a não ter direito, isso sim. Tenho direito a não ter direito. Sino hijo, e se hijo, também herdeiro de Deus, por meio de Cristo. Então, se acorda delas promessas de que somos herdeiros. Hermano, essas palavras assim, eu não consigo expressar. Eu não consigo dizer a grandeza do que é essa palavra, não? Alguns irmãos já estão preocupados com vírus aí, um vírus que não sei o quê. Mas eu sou herdeiro. A mim que me importa o vírus? Se sofro cá na terra, será um momento? Será, como é o nome? Essa palavra que me gusta de usar, efímero, não? Será efímero. Efímero é um momento só, é passageiro, não? Que são 80 anos, 100 anos. Não creio que chegue aos 100, mas se chego a 100, se chego a 1000, não? No outro dia minha irmã estava falando, 1000 é muito. 1000 anos tenho que esperar, já digo, não? Já digo, não, 1000 anos é muito. Pero um que vivéramos 1000 anos, que é, ou seja, já não chegamos a 100. E estou falando de uma exageração de 10 vezes 100, não? 10 vezes 100 é 1000, sabem, não? Glória a Deus. Põe 1000 que Deus vai te dar 10 vezes. Não, parar com essas pabadas, não, por favor. A um que vivéramos 1000 anos, que são 1000 anos comparado a uma eternidade? Se eu sofro cá por alguma enfermidade, por alguma perda, com algum dolor, não é nada comparado, não, a lo que vou estar já arriba. Eu vou ter problemas acá sempre vou ter problema,
Porque, irmãos, há algum acá Android, não? Que somos de carne e osso. Bom, um Android tem que lubricar aí as articulações, não? Tem que pôr sua energia, não? Carregar suas baterias e tem que cambiar suas peças por el uso alguma vez, não? Pero nós outros somos de carne e osso. Temos problema. E vamos a seguir tendo problema até o dia de nossa morte. Pero como eu hacía a oração introdutória, não? Eu dizia, Pablo, hablando a los filipenses, e filipenses se eu falar dele contexto, bueno, vocês já sabem, Pablo estava encarcerado, mal, sabia que ia morrer, não? E ele diz, eu estou persuadido de isso. Era a persuasão, ou seja, persuadido é totalmente convencido de que aquele que começou a boa obra em nós outros vai perfeccionar até o dia final. Ou seja, a mim me falta muito, todavia, para ser cristiano, para pôr essa palavra cá por prática totalmente em minha vida. Não? Essa semana me desesperei um pouco. Glória a Deus. Tive prova, não? Tive prova. A professora é usada por Deus. Porque até o diabo é usado por Deus, não? Já é comparado ao diabo. Não. Tampouco vou ser isso com o diabo, não? Já é um pouquinho pior. Pero, e eu disse, pero que pabote que sonho. Já vou quedar sofrendo por causa dessa incircuncisa. Quem é já para tocar nenhum rido desse? Não, mentira. Não, já disse, para que quedar, não? Deus, Ele está no controle. E, bueno, e nós outros temos que... Ou seja, é realmente usada por Deus, por quê? Primeiro, porque me hace enojar-me, e eu tenho que deixar-me de enojar. Hace eu perdonar, e receber misericórdia, não? Mirar suas misérias, e ter misericórdia de elas. E hace com que eu estude mais, porque ao final, assim como leio a Bíblia, eu tenho que ler a partitura. Se eu dou algum livro para os irmãos sabem ler cá, todos sabem, sim ou não? E se não sabe ler, não passa nada, não? Não é vergonhoso. Todos os irmãos sabem ler. Se eu dou qualquer texto para os irmãos lerem, os irmãos vão ler. Por quê? Porque sabem ler. E não vão ler assim como um ninho, não? Bueno, por aí, algum irmão que, no caso de vocês, não, eu sei acá que vocês sabem ler. Pero há irmãos em nossa igreja que, não... A hora já não é, pero já houve irmãos que não sabia ler nem escrevia, não? Ou sabia ler com muita dificuldade. Pero quando estamos aprendendo a ler, como lemos? Não? Assim que já não eres escravo. Lejamos assim, não? Mano, é assim que eu estou lendo a partitura, todavia, não? E aqui ler a partitura é como ler um livro. E está correto a professora, não? É como a Antonella, quando se enoja aí com seus alunos, que há que aprender a ler, há que aprender as letras, não? A maestra. Por quê? Porque a maestra quer ensinar, quer que os ninhos aprendam. Assim somos nós outros também. Se agarramos essa palavra cá, irmãos, e ponemos por prática, somos filhos. Já não somos escravos, compartimos, a hora, por ser filhos por adoção, compartimos de la herência. Pero que herência é essa? Eu quero a plata queremos, não? Herência, plata. Não, é muito mais valioso que plata. Hoje eu prediquei sobre a sabedoria, não? E a sabedoria não é solamente eu saber o que tem que ser. É a inteligência posta em prática. Não é solamente o conhecimento, não? Por exemplo, há músicos que têm muito conhecimento. Já veio alunos, não têm muito conhecimento. Pero quando toca, não toca. Não? Quando toca, é o sonido que sai, é o sonido que está correto, que está escrito na partitura. Pero não passa sentimento, não transmite sentimento, não move a sua gente. E há outros que se equivocam, que não sabem bem o que estão fazendo, pero têm um feeling, não? Que essa palavra feeling, um sentimento, algo que transmite. Assim deve ser o cristiano. Não estamos completos, todavia, mas já que somos herdeiros com Cristo, mas já que temos o Espírito Santo, e que o Espírito Santo está sentado clamando, intercedendo por nós outros. Por quê? Porque é esse processo
de nossa caminhada cristiana, não? É o que o Senhor nos está falando agora. Aí ele diz, em outro tempo, bueno, aí eu não vou nem seguir falando de tudo isso aí, pero eu subrachei aqui algumas coisas, não? Na Bíblia, no versículo 8, ele diz que servíamos, não? Em outro tempo, a nossa outra natureza, não? Teníamos outros deuses, não? E agora somos conhecidos, conhecemos a Deus e somos conhecidos de Deus, não? E aí ele habla de judaísmo, não? No versículo 10, de guardar dias, de guardar meses. Às vezes, nosso cristianismo, tão piamente, essa piedade, entre comillas, não diz, não, melhor não haga isso, porque pode abrir uma porta, ou melhor... e põe medo na gente, ter que orar dessa maneira, ou ter que ajunar não sei quanto. Se faltar na igreja, eu não quero que vocês faltem, não quero, primeiramente, porque não quero estar solo. Se for para estar solo, eu prendo a câmera e gravo, não, que já me acostumei a mirar a câmera, tá? Jejô, não? Ou hago uma reunião online, não? Pero há que venir, por quê? Para que recebamos de Deus, não? Pastor, pode buscar em minha casa? Pode buscar em tua casa, por supuesto que sim, pero há que ter também a comunhão com os irmãos. Pero às vezes quedamos guardando tantos ritos, tantas fórmulas, tanto, que para tocar tem que saber tocar primeiramente, não? Porque há muitos que são muito espirituais, pero sabe dar um dó e um ré. Vai, Janto. Há-se um dó e um ré no mais. E uno tem que aprender, não? Eu quero servir, quero predicar, tenho que aprender, tenho que me esforçar. Como aprendo? Escutando, reproduzindo, buscando. Então, isso eu tenho que ir haciendo, não? E ele segue dizendo, não? Ele se preocupa, ele teme não ter trabalhado em vano com eles. E se vê que Pablo, ele quedou aí um tempo ajudando eles, falando com eles, predicando, não? E é basicamente o que Deus quer que hagamos hoje. Que seamos irmãos. Pastor, pero eu já sou, e é verdade, já somos irmãos, cantamos, e cantamos livre, não? Livre para adorar, livre para isso, para aquilo. Pero temos que começar a pôr por prática, não? Temos que deixar as excusas e caminhar. Seguir a meta ao blanco, o blanco é Jesus Cristo, não? Seguir a meta. Eu falava do outro dia, novamente, desse simbolismo que Pablo usou, e que ele, escritor de Hebreus, também usou, das Olimpíadas, porque isso estava muito na cabeça deles, não? Como nós outros também, um desportista, não? Como tem que ser ele tipo que hace desporte? Tem que ter uma boa alimentação, tem que ter o seu cotidiano de treinamento. Assim é o cristiano. Temos que falar com nosso papá todos os dias. Nosso Deus, às vezes falamos mais com nosso amigo, falamos mais com o Facebook, passando assim nas coisas, churmeando. Não churmeamos a Bíblia. Vê que isso Davi mesmo? Eu não me acordo da história dele. Vou ler. Não? Sansão, que eu falei hoje. Vai ler a história dele toda em que? De 5 minutos? 10 minutos? 15? Se vai ler muito despacio, não? Então, por que não buscar, não? Um pouco mais de Deus? Porque isso nos vai dar ferramentas e forças para seguir a uma meta, para seguir progressando. Bueno, hermanos, essa é a palavra que Deus ha ministrado nos nossos corações hoje. Somos filhos, temos que ter isso em conta todos os dias quando levantar. Temos que saber, somos filhos de Deus, somos diferentes. Por suposto que temos direitos, somos herdeiros, mas também temos obrigações, não? Pablo usa todavia a palavra cá de herdeiro como se fora um PIB, por exemplo, Isabel, não? Que tem 6 anos, um ninho, quando hereda algo, não? Por que hereda algo? Porque os pais morreram, não? Quando o ninho hereda algo, ele necessita de um tutor, não? Alguém responsável, que pode ser primeiramente seu familiar mais cercano, no caso tem que ser tios, sobrinhos ou abuelos, não?
e depois pode ser familiares lejanos ou mesmo lá a própria guarda, não? Aí el Estado, não? Alguém designado por el juiz, por el Estado. Pero esse ninho não tem potestade, todavia, de comprar, vender, de abrir uma conta no banco, de ser nada. Por quê? Porque ele está barro tutor. E Pablo disse para que eles não tenham assim, para que eles cresçam. Deus não quer que volvamos aos rudimentos da lei, de viver uma vida, porque dizimei, porque ofrendei, ou porque toco, ou porque canto, ou porque predico, Deus tem que me bendizer. Não, já sou bendizido, não é por ritos, não é por formas, é porque meu coração está entregue ao Senhor, é porque Deus já falou isso lá obra, não? Em 1 Timoteu 4,7, Pablo habla isso a Timoteu, não, para não volver aos rudimentos da lei. E era esse grande problema que estava passando na igreja de los Gálatas, que não passa em nossas vidas esse problema. Por quê? Porque devido a uma mala predicação do evangelho, muita gente se desviou dos caminhos do Senhor. Muita gente começou a odiar a igreja e odiar a Deus entre comillas, porque esse Deus que planteia a religião, na verdade, que esse Deus que planteia a religião é pior que o diabo, não? Eu sempre digo, eu também ódio esse Deus que planteia a religião. Por quê? Porque nós outros predicamos o verdadeiro Deus, esse que intercede, que mandou o Espírito Santo a interceder por nós outros, esse Deus que deu todo aí naquela cruz, para que hoje tivéssemos tu e eu acá. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra, e não nos vamos olvidar nunca que somos filhos de Deus, e co-herdeiro das promessas. Padre, te damos glória, graça nesta noite. Padre, somos teus filhos e sabemos que tu nos há adoptado, tu nos há insertado nessa vida. Somos sus pâmpanos, Senhor, somos sus ramas. Te damos glória, Senhor, por la bendição de estarmos insertados em Ti. Queremos, Senhor, que, como diz tua palavra, aquele que crê em mim, de seu interior, vai fluir rios de água viva. Queremos ser esse canal de bendição para as pessoas. Queremos ser, Senhor, esse homem, essa mulher, esse ser humano, segundo tu vontade. Te damos graça, Padre, por tua fidelidade, por tu amor, porque tu se hace presente em nosso meio, porque tu nunca nos deixa solo. Te damos graça em nome de Jesus. Amém. Bueno, nos despedimos e regressamos a nossos hogares. Tchau, tchau.